Estamos aqui de prosa com Silvio Coelho, conversando hoje com o Dr. João Francisco Cândido. Bom dia, doutor. Bom dia, eu queria dizer que é um prazer estar aqui e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado, agradeço. Esse nosso de prosa, nós começamos, ele ainda é um programa novo, né? Mas a gente está procurando trazer pessoas que conhecem vários assuntos que muitas vezes as pessoas ouvem falar, né? E com isso elas vão se inteirando do que realmente representa cada tema, né? E o nosso tema hoje vai ser um tema assim bem importante. Bom, o Dr. João Francisco Cândido é formado em Direito pela Universidade Ibirapuera. Ele é especialista em Direito Previdenciário. Ele é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial de Bebedouro. E também é coordenador da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a subseção Bebedouro. Bom, doutor, o sistema classificatório do IBGE, ele utiliza simultaneamente os métodos de autoidentificação e heteroidentificação para a classificação de cor ou raça. Então, a gente se depara lá com 5 opções em ordem alfabética, que é o amarelo, o branco, o indígena, o pardo e o preto. Bom, o que é correto nos dias atuais? Como que a gente, ao se referir a alguém, negro ou preto? Eu costumo dizer que a forma com que a gente se refere a outra pessoa, a gente tem que pensar que isso pode causar algumas consequências, certo? Eu, por exemplo, eu me vejo como preto, tá? Mas algumas pessoas, mesmo dentro do aqui dentro, eles se identificam como negro e defende que as pessoas devem ser chamadas como, por negro e não preto. E eu não vejo uma diferença entre ambos. E não existem consequências futuras em relação a isso. O que causa certos constrangimentos aí, vai causar danos, são as formas pejorativas de chamar. Neguinho, neguinha, pretinho, pretinha. Eu sou preto. Por exemplo, tem pessoas que me chamam de moreno e eu faço questão de falar, eu não sou moreno. E eu acho isso até que agressivo, não agressivo, mas eu acho que quando a pessoa me chama de moreno, acho que ela tá com vergonha ou com medo de se referir a mim, Ou ou preocupada, né? preocupada, né? Então, se alguém pergunta para mim, como eu posso te chamar, de preto ou de negro, eu falo de João. Meu nome é João, todos nós temos uma identificação própria, né? E o termo preto ou negro deixa para essas identificações que a gente tem que fazer quando vai preencher algum documento, vai prestar algum concurso e assim por diante. Então, e como a gente vão ter momentos assim que a gente vai falar, então, fulano de tal, quem é? Eu falo aquela negra ou aquela preta? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Esse é meu ponto de vista, é o que eu Aham. acredito e é o que eu defendo. Que eu posso ser chamado de preto ou de negro quando você está se referindo a mim, tá? E como eu disse, tem pessoas que vão bater o pé e falar, não, tem que me chamar de negro, outros tem que me chamar de preto, se referir a mim como pessoa preta. Quando eu me refiro a uma outra pessoa preta, assim como eu estou fazendo agora, eu falo aquele preto ali. Aham. Pois é. Bom, esse é um tema, né, o racismo, que a gente está vendo aí várias coisas acontecendo, muitos processos acontecendo.
pela forma que são conduzidos alguns assuntos. As pessoas às vezes não medem, né, o que fala. Então, o racismo é uma forma de discriminação que está levando em conta a raça como fundamento de práticas, né, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao que pertence. Embora relacionado ao racismo, ele difere do preconceito racial? Ele difere da discriminação racial? Não, porque na realidade existe a única divisão que existe é entre um crime de racismo e um crime de injúria racial. Tá? O racismo ele está associado quando você não está se referindo a mim, mas está se referindo a toda uma coletividade, todo um grupo de uma qualidade, todos os pretos. Então, por exemplo, você tem uma empresa e eu vou lá mando o meu currículo e você fala, não vou te contratar porque eu não contrato pretos. Você está praticando um crime de racismo. Se você me chama de macaco, a lei entende que é um crime de injúria racial. Eu não vejo diferença. E o judiciário agora acabou com essa diferença, quando ele equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Ou seja, quem comete uma injúria, existe a separação, mas quem comete o crime de injúria, ele vai sofrer as mesmas consequências de quem comete um crime de racismo. Então, eu não assisto o tal desses realities, né, da Globo, por exemplo, mas ficou muito marcado a alguns participantes o jeito que eles se dirigiam, né, e ainda alguns ainda se dirigem ao Davi, que ele é negro. E ele está se conduzindo assim muito bem. Isso dá processo, não dá, doutor? Olha, na realidade, o Brasil é um país racista, mas não é explícito. Ninguém explicita lá que ele está sendo racista. Por exemplo, eu assisto o BBB, tá? E eu assisto que eu acho que é para ver o tanto assustado que eu saio quando eu tô assistindo. Por exemplo, aquela Fernanda que saiu, ela outro dia conversando com a outra colega dela, que é uma mulher preta, ela virou para a menina e falou assim, não sei o que ele está fazendo aqui. Ele que vai procurar um emprego de porteiro de prédio. Ela vai ser processada por racismo ou injúria? Dificilmente. Tá? Mas ela foi racista? Claro que foi. Porque você deu um exemplo bom. Quando a gente está falando de Davi, ele quer ser médico, ele ganhou uma bolsa para ser médico. Isso. Então por que ela não disse ele que vai procurar um emprego de médico num hospital? Assim, porque quando olham para nós, as pessoas veem que a gente tem que estar... o subserviço é nosso. Tá? Um dia eu tinha uma audiência, cheguei na Florença para pegar pão, a gente toma café no escritório todo dia, cheguei lá para pegar pão, tinha uma mulher saindo, ela virou, eu tava de terno, ela virou para mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu virei para ela e falei, por quê? Porque eu sou preto? Não, é só que eu tô vendo o senhor de terno. Eu falei, mas juiz usa terno, advogados usa terno, e por que a senhora acha que eu sou pastor? Porque preto não pode estudar. Né? E ela não sabia nem como sair dali. Mas, eu fui meio que agressivo? Fui, mas é extremamente necessário a gente se impor. Surpresa, né? Porque o Davi é um exemplo claro disso. Todos os outros pretos da casa são muito bem tratados, foram muito bem tratados pelos outros, menos ele. Por quê? E tá claro ali. Porque as outras pessoas pretas da casa sempre estavam, entre aspas, servindo os outros, ajudando, sorrindo quando não tem que sorrir, que foi o caso da amiga da Fernanda, que riu numa situação extremamente racista. E é uma pessoa que conhece o tema, não é uma pessoa ignorante. Já o Davi, não, ele não aceita isso. E isso é difícil para as pessoas
reconhecerem. Bom, doutor, então a injúria racial, ela é uma ofensa praticada contra alguém, Contra alguém. em razão de sua raça, cor, etnia ou origem. E o racismo é a discriminação praticada contra toda uma coletividade, Exatamente. certo? Bom, agora me fala uma coisa. O senhor, quando foi para a escola, quando o senhor resolveu fazer direito, o senhor tinha cota? Já tinha cota naquela época? Quando eu fui fazer direito já tinha cota, tá? Mas como eu fiz direito em uma faculdade, universidade particular, dificilmente, e em São Paulo ainda, que são grandes universidades, tem várias universidades, e o custo é muito parelho, dificilmente eu não entraria em uma delas, né? O senhor não acha que essas cotas acabam discriminando a negra? Não, eu acho extremamente necessário. Eu acho que ela tem que ter um controle maior, porque hoje, quando a gente fala de cota, a gente está falando de pessoas pretas. E não é, a cota não é só para pessoas pretas, é para pretos e índios e pessoas de escola pública. Tá? É para dar uma oportunidade e é uma forma de reparação, porque meus pais não estudaram. Tá? E assim como meus pais, muitos outros pais não estudaram. Mas o meu pai e a minha mãe tinham uma estrutura por trás que correu para que a gente pudesse fazer uma universidade. Certo. Eu, meus irmãos, todos nós estudamos. Mas isso não acontece com todos. Muitas pessoas dependem daquele filho para ajudá-lo nos deveres de casa. Tá? E quando a gente está falando de periferia, a gente está falando de pobre no Brasil, atinge muito ainda o povo preto. Tá? Então, dizer que eu acho que algumas coisas têm que ser feitas. Por exemplo, o Magazine Luiza fez um programa de trainee interessantíssimo. Que eles fez um programa de trainee só com pessoas pretas. Não era obrigatório ter o inglês, porque eles iam fazer a formação da pessoa lá dentro em inglês. Por quê? Não adianta eu ter fazer uma universidade federal, sair para o mercado para ir competir numa grande empresa, porque hoje as grandes empresas, as grandes multinacionais, você tem que ser multilingüe. E como que uma pessoa pobre que foi fazer uma faculdade por cota vai conseguir pagar? E não é só pagar um curso de inglês. Porque quando ele vai para um programa de trainee, ele vai concorrer com pessoas de alto poder aquisitivo. São pessoas que moraram 3, 4 anos de fazer muitos cursos nos Estados Unidos. Entendeu? Então, se não ocorrer isso, nunca vai ter uma equiparação. Eu sempre falei para todo mundo, eu defendo a cota, mas eu não quero a cota para mim. Minha filha faz faculdade, ela nunca procurou entrar por cota. Por quê? Porque ela, desde o prézinho, ela estuda em escola particular. Tá? Eu tive condição de propor isso para ela, mas meus pais não tiveram condição de propor isso para mim. Tá? Eu trabalhei na prefeitura fazendo asfalto na rua. A Helena, minha irmã, que também é advogada, ela trabalhou de empregada doméstica. Ela pegava o ônibus aqui todo dia, de segunda a sábado, para ir para São Carlos, 5 horas da tarde, chegava em casa 2 horas da manhã, para estudar. Então, a oportunidade nas universidades públicas, porque se eu não tenho condição, as universidades públicas quase todas têm alojamento. Né? Agora, se a minha irmã, por exemplo, tivesse condição de fazer uma faculdade pública em São Carlos e tivesse alojamento, ela não precisava ir viajar todo dia. Ficaria lá. Porque ela viajava todo dia e voltava para trabalhar de doméstica aqui. Se quisesse, trabalhava de doméstica lá. Doutor, vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui de Bebedouro. Qual que é a função do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial de Bebedouro? O Conselho Municipal é um conselho consultivo.
né? Nós somos um suporte para assim como vários outros conselhos que tem na cidade. Nós somos um suporte para o executivo e a nossa função é trazer essa realidade para dentro do nosso município. Tá? A realidade do povo preto, trabalhar a inclusão desse povo. A gente se reúne às vezes, por exemplo, se você vai presta um concurso municipal aqui e você se autodeclara, eu já estou dizendo autodeclara porque é opção sua, você é branca, mas você na hora de fazer um concurso, assim como acontece, eu sou branco até na hora de um concurso público. Na hora lá eu sou pardo para poder pegar uma vaga pela cota. Sim. Se a pessoa não comprova isso por documentos, essa pessoa, na hora de assumir o cargo, essa pessoa é enviada para nós, que fazemos uma avaliação dessa pessoa para ver se realmente ela é preta. Tem acontecido muito, né? Tem muitos calouros aí de universidades perdendo vaga porque se autodeclararam pardo e não são pardo. E não são. Teve um juiz que perdeu a vaga de juiz porque ele prestou concurso como pardo. Agora, nesse conselho, vocês se reúnem, vocês vão estudando alguns projetos, né, para melhorar a situação de tantas pessoas aqui na cidade. Mas as pessoas procuram esse conselho? Não. Não, esse é um problema sério. Por exemplo, na Semana da Consciência Negra, nós fazemos vários eventos em Bebedouro e não tem adesão. Tá? Alguns procuram a gente quando realmente precisam. Ano passado, nos procuraram porque filhos sofreram racismo, injúria na escola. Não sei se você ficou sabendo de um caso que ficou muito explícito em Bebedouro, da ETEC, uma aluna fiquei sabendo. com um aluno. Aí nós atuamos não só enquanto conselho, mas também enquanto comissão da UAB. Para poder apoiar, para que essa pessoa tivesse um apoio jurídico para enfrentar. Eu digo que hoje nós temos muito apoio, seja do conselho ou seja da comissão. A gente tem a porta aberta com o executivo, com o prefeito, e na UAB, eu não preciso nem dizer, porque o Leandro Contrô, que é o presidente da UAB, ele nos dá toda a liberdade para agir e para tomar as nossas decisões. Se você ligar lá falando que está com problema, que é sobre racismo, ele já fala com o João e deixa que ele vai. Bom, já que a gente tocou nesse assunto, né? E como é que está a situação dessa aluna que vocês... Então, as coisas acontecem, as pessoas não medem as consequências, porque teve uma revolta dos próprios alunos da instituição. Eu ouvi os áudios que a menina mandou no grupo da escola deles e eu fiquei com pena da menina, porque estamos falando de uma menina, acho que tinha 16 ou 17 anos, ela não é de Bebedouro, ela é de Viradouro. Imediatamente os pais atiraram da escola. O menino, Felipe, ele já ia sair da escola, porque ele é um menino muito inteligente. E aí ele passa por duas discriminações: preto e gay. Mas ele é muito inteligente. Quando eu conheci nessa época, e quando eu conheci, eu vi, é um menino super inteligente, estudioso, e ele tinha conseguido uma bolsa para o IA. Ele já ia deixar a escola, tá? E o que acontece se você tem um filho que discrimina um outro na escola? Você tem que chamar a atenção do seu filho. Lógico. O pai da menina, não. Ligou ameaçando a família, né? Aí tinha foto dele no Facebook com arma na mão, porque é CAC, é não sei o quê, né? E o menino, ele saiu, a gente presta o apoio jurídico, porque o que acontece? Até nisso a gente sofre. Quando a mãe foi na delegacia para fazer o BO, eles não fizeram um BO de injúria, nem de racismo. Não Fizeram. E aí... E eles fizeram só como
Ofensas? Ofensas. E que não ia dar em nada. Então, o que que nós fizemos? Nós combinamos com a mãe, ela passou no meu escritório, a gente foi na delegacia, chegou lá, nós falamos, olha, a gente quer, eu estou aqui como representante da OAB, e a gente quer reformar esse boletim de ocorrência. Não foi isso que aconteceu. Ah, mas foi isso que ela... Não, ela não relatou nada disso. Tá? Então, e isso não foi só nesse caso, não. Acontecem coisas aqui. Aconteceu com uma moça da Boa Vista, porque o que acontece? Primeiro as pessoas precisam denunciar. Precisa ter coragem. Sim. Uma moça lá da Boa Vista, segundo ela entrou em contato com a gente porque ela, segundo ela, sofreu injúria racial no Júlia. Uma médica, não falou o nome da médica, não sei também, não tem detalhes. Por quê? Porque nós falamos, olha, vai no conselho. Assim a gente atende ali na casa dos conselhos, ali do lado do recanto. Ela não apareceu mais, não falou mais nada, quer dizer... O mais importante é denunciar. Quando eu falo que a gente tem que tirar essas pessoas da rua, não é dar um fim na pessoa, não é nada disso. É tirar um racista e trazer uma pessoa que tenha conhecimento e que saiba que a diferença dele, para mim, única é a cor da pele. Única. E isso não faz dele melhor que eu. Então, mas se a gente for lá atrás das nossas raízes, né? Nós temos muita história. Temos parentes, temos familiares que... Então, acho que as pessoas têm que pensar bem de onde que ela veio, de onde que ela saiu. Exatamente, mas as pessoas, elas já sabem, dependendo do lar que ela já cresce odiando as pessoas. Que foi, com certeza aconteceu com essa menina aí que ofendeu o menino lá na ETEC. Porque o desenrolar disso, se você ouvisse os áudios ela mandando no grupo, e que ofensa com uma outra aluna que é de origem oriental. Entendeu? Então, isso vem de onde? Do berço. Isso vem do berço, vem de casa. A minha filha, esses dias, chegou em casa chupando um pirulito. Aí eu falei pra ela, ué, comprou pirulito na escola, na faculdade? E ela me disse, não, a tia da limpeza, a hora que eu cheguei na faculdade, ela me deu o pirulito porque falou que eu sou muito simpática. Aqui eu chego, eu cumprimento as pessoas, todo mundo. E isso me dá orgulho, porque eu ensinei minha filha, antes de aprender a falar papai e mamãe, falar muito obrigado. As pessoas têm que se educar. Então eu tenho que ver uma pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Exatamente. Agora, na comissão, né, da igualdade racial da OAB, o senhor já citou agora há pouco, né, que junto com o conselho já fizeram acabaram realizando um trabalho junto, né? Agora, lá chegam mais problemas? Ou também não chega? Não. E voltando um pouquinho, um problema que você citou, dois na realidade, que foi sobre as cotas e sobre... você falou duas coisas, as cotas e se tem adesão. E eu falei um pouquinho sobre as cotas e falei que a gente não tem adesão. E sozinho é muito difícil a gente fazer alguma coisa. Aí a gente volta um pouquinho para as cotas. Quando a gente fala de cota, seja em universidade, seja em empresa, no serviço público, não adianta eu colocar lá uma pessoa preta que não pensa como uma pessoa preta. Porque entendeu o que eu quis dizer? Porque o que acontece? Eu assumo uma posição, eu tenho que abrir espaço para outras pessoas. E tem uma coisa muito... Eu fico olhando assim que eu não acredito. Existem posições, aqui em Bebedouro, em outros lugares, ocupadas por pessoas pretas que foram colocadas lá
ou pela cota, ou para dar uma resposta para a sociedade que em determinado lugar tem pessoas pretas trabalhando, Aham. mas são contra as cotas. Não faz sentido. A comissão da OAB, nós somos 2 advogados. As outras pessoas são membros da sociedade civil. Aí você pergunta para mim, só tem 2 advogados pretos em Bebedouro? Não. Não, tem outros que nem sabem. Tem advogados pretos que estão em outras comissões e não tem problema nenhum estar em outras comissões. Mas que sequer olham para a nossa. E hoje, já tinha, antes dessa gestão da OAB estadual, já tinha a Comissão da Igualdade Racial da OAB, ela era transitória, que podia existir ou não, né? E podia, de acordo com as necessidades. Não era uma representatividade melhor que a de hoje, e né? depois passou a ser permanente, ou seja, ela vai existir sempre. E com essa nova gestão da Patrícia Vanzolini no Estado, ela determinou que todas as subseções da OAB do Estado de São Paulo têm que ter uma comissão da igualdade racial. Eu sou membro também da Comissão da Igualdade Racial estadual, então eu participo das reuniões. Para quê? Para poder, além de conhecimento, trazer mais coisas para cá. Trazer mais informações. Mas é muito difícil e a dificuldade aparece. E sabe o que é pior? A gente está num momento que a gente deveria aproveitar. O executivo abriu as portas para a gente fazer. A OAB abriu as portas para a gente fazer. E não estão conseguindo fazer. E a gente fazer. não consegue fazer. Então, mas não é o problema de não querer, né? O problema é a adesão. Adesão. Ó, não vamos... Eu vou pegar num ponto aqui que me ocorreu agora. O Clube José do Patrocínio. Olha, eu sei que é um problema de dívidas, ele está fechado. Mas quando ele começou a chegar nos finalmente, o próprio negro não estava indo, não estava apoiando, não estava ajudando. Esse é outro problema que a gente precisa resolver. É a nossa disputa interna. E quando eu falo a nossa disputa interna, sou eu contra aquele preto ali, contra aquele preto. Isso. A gente tem que fazer junto. Eu costumo falar que nós somos educados para isso mesmo, porque se a gente se juntar, a gente se torna forte. E lá atrás, eles não queriam que a gente se juntasse. Né? E por mais que a gente evolua, a gente ainda vem com esse conceito. Então, o que acontece? Forma-se uma diretoria, em meses começa discussões e cada um começa a ir para um lado diferente. Tá? E chegou, o José do Patrocínio chegou onde chegou. E eu não sei se é possível, eu espero que o Lucas Serem esteja nos ouvindo, mas seria muito importante uma intervenção do município, porque mesmo que abra as portas, é inabitável aquele prédio hoje. Ele é muito baixo, ele é um prédio antigo, feito de barro. Não dá para fazer nada lá. Os banheiros são os mesmos banheiros de 1900, de quando foi fundado. Tá? Então, o meu sonho seria que a prefeitura resgatasse o prédio por dívidas, porque tem dívidas enormes lá, né? Não tem um regimento lá. E depois a gente entrar novamente pedindo para que ceda o espaço para a gente, não para a gente fazer bailes, mas para fazer um centro cultural, um museu, coisas voltadas, porque quando a gente fala, você citou muito bem, muito obrigado por lembrar, em Bebedouro, quando se fala do povo preto, sem incluir o José do Patrocínio, fica faltando alguma coisa. Fica faltando. E hoje você passa lá em frente e dá vontade de cortar o coração. É muito triste. Então, fica aí já então uma chamada, né, para quem está nos ouvindo, tentar socorrer esse clube que tem uma história maravilhosa, com pessoas que quando ofereceram, né, para aquilo ali dar certo, pela construção, pela manutenção de tudo que o negro
deveria fazer, deveria participar. Você vê, os carnavais acabaram, mas quem estava sempre na frente? É o Zé do Sim, Patrocínio, né? Os melhores sambistas, as melhores comandos lá de musical, né? Nós tivemos uma era. Aqui bebedouro é gozado. Não é só bebedouro, mas aqui é bem forte isso. É época da laranja, Califórnia brasileira, época do carnaval, vinha muita gente de fora. fora. Então aqui é tudo de épocas, né? E agora está um buraco, né? Época Sim. do quê? Porque a gente precisa descobrir qual é não tem uma outra coisa aí que a gente poderia colocar no lugar nesse momento, né? Limeira, por exemplo, fez um resgate, hoje ela é capital da bijuteria, e ela Sim, também era da era laranja, da laranja. né? Então, tem várias pessoas inteligentes em Bebedouro que gostam da cultura, que respeita as tradições, né? Inclusive toda essa história do negro aqui no Brasil, aqui em Bebedouro. E eu acho que você falou uma coisa lá no começo que eu acho legal. Eu não sei, esses conselhos muito separados, eu acho que tinha que ter uma reunião, nem se for uma por ano, todos os conselhos juntos. Porque fica conselho disso, conselho daquilo, então cada um com seus problemas. Então, acho que seria interessante uma reunião com a direção de todos os conselhos, porque de repente todo mundo está falando a mesma língua e nada sai do papel. Mas para você ter uma ideia, no nosso conselho, tem pessoas que se eu encontrar na rua, eu não vou lembrar da fisionomia. Porque tem pessoas que só foram lá No dia no da dia da posse. posse. Mesmo porque quem dá posse é o prefeito, né? E por lei, tem uma lei municipal e por lei tem que ter membros do serviço público. E do civil, E isso é bom? Até certo ponto seria. Mas para nós não está sendo muito. Por quê? Porque, por exemplo, o IMESB tem que pôr um representante. Aí a gente contacta o IMESB, ele fala, vai ser fulano. Essa pessoa vem imposta, não vem por vontade própria. É porque tem que ir, né? E não participa. Em vez dela somar, acaba então, dividindo, nós né? ficamos em meia dúzia de pessoas. Tem uma pessoa aí que é fantástica, que a gente faz, que é ela que me levou para o conselho e ela trabalha muito, que é a Elaine Lucas. Não sei se você conhece. Conheço. Ela é uma pessoa assim, muito ativa, ela é militante, ela está aqui, ela vai para São Paulo, o que tiver nessa área. Então, o que a gente precisava em Bebedouro, nos espaços de cota, seriam mais Elaine Lucas. A Lucimara Lopes da Santa Clara e ali da... Tá? A filha da Lucimara, ela tem 16 ou 17 anos, e a menina tem uma visão, quer dizer, é uma pessoa que a gente sabe que vai nos substituir em algum momento. A minha filha, um dia estava saindo para ir numa reunião, ela virou para mim e falou, pai, quando você vai começar a me levar nas reuniões? Eu falei, você quer? Não é por imposição, ela está fazendo direito porque ela quer, não é porque eu e a tia dela somos advogados. Nunca pressionei ela a fazer nada. É uma opção. É uma opção. Então, e isso me enche de orgulho, porque a gente precisa dar continuidade. Em algum momento eu vou parar. E eu costumo dizer que eu não faço isso por mim. O que eu tinha que fazer por mim, eu fiz. Eu trabalhei 33 anos em uma das 10 maiores empresas do mundo. Foram 33 anos de carreira lá. Podia ter conseguido mais? Podia, mas eu consegui tudo que eu queria. Tá? Voltei, estou aqui, continuo trabalhando, tá? E tento fazer alguma coisa, porque eu não posso pensar só em mim. A minha filha está fazendo uma faculdade? Tá. Mas o que vai ser dela a hora que ela acabar a faculdade, que for para o mercado de trabalho? Ela vai ter facilidade? Porque eu não tive.
Foram 33 anos eu provando na empresa que eu era melhor do que os outros. Todo dia uma batalha nova. Porque de igual para igual, seria ele, não eu. Então, até o diretor da minha área, em São Paulo, quando alguém precisava fazer algum projeto que eles viam que era alguma coisa muito difícil, que envolvia a nossa equipe, que chamava ele, e quando estava em discussão, mesmo sem eu estar, ele falava, o João faz. Tá? E eu falava que era o homem das missões impossíveis. Mas tinha que matar todo dia para poder estar lá. E é que eu costumo falar quando eu dou palestras, quando eu falo, a gente tem que lutar, a gente tem que se mostrar. Porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, Olha, um outro tema aqui, né, assim, importante, que se as pessoas nem sabem direito, é a intolerância religiosa, que é um termo que ele vem descrevendo aí a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar práticas e crenças religiosas de terceiros. Então, muitas pessoas até falam, mas elas não sabem nem o que é que ela está falando. Como é que a gente vai entender realmente o que é essa intolerância religiosa? Quais religiões de matrizes africana acabam sendo atingidas aí no caso? Olha, na realidade estamos falando aí da Umbanda e do Candomblé, né? E eu associo isso à ignorância humana. E isso vem, é uma coisa do passado, mas você não precisa estar preso ao passado, a gente tem que evoluir. Eu sou de origem católica, eu fui criado dentro da igreja. Eu fui coroinha aqui no Educandário, eu fui o terceiro coroinha do Frei Eduardo. Depois que eu já cheguei numa determinada idade, como tocar violão, toquei muito tempo na missa, aqui, na igreja aqui. E eram colocados nas nossas cabeças que essas religiões faziam mal para outras pessoas. Exatamente. Não é? E hoje, o que muitos têm na cabeça? Isso é propagado, inclusive, ainda nas igrejas, nos templos, muitas pessoas ainda propagam isso. E eu costumo dizer não é que eu costumo dizer, e é uma realidade, religião nenhuma faz mal, quem faz mal são as pessoas. Exatamente. E se você entra naquela religião e dali você resolve fazer mal para alguém, é você, não tem nada a ver com a religião. Porque quando você crê em alguma coisa, você não vai fazer mal para ninguém. Você não deseja mal para ninguém. E isso independe de religião. Não importa se é umbanda, se é candomblé, se é espírita, se é kardecista, se é evangélico. Tá? E essa abertura de mente, e eu acho que tem que ter um trabalho muito forte dentro das igrejas. Porque muitas das vezes essas intolerâncias vêm de lá de dentro. Sim. E aí tem coisas que ainda jogam contra essas religiões. Por exemplo, um terreiro ele tem que estar regularizado, ele também tem que ter CNPJ. E em Bebedouro, por exemplo, o único que eu acho que é regularizado é o do pai Eduardo. O pai Eduardo é que é professor lá da ITEC. Uhum. Eu acho que é o único que é todo regularizado. Teve um dia que uma menina lá o vereador Tchelão, que entrou em contato comigo, pediu se eu dava um apoio para eles, e depois marquei com ela no escritório, ela acabou não aparecendo. E qual que era o problema? É um terreiro que tem no Cruzeiro, eu não sei exatamente onde fica, que a mãe de santo ela faleceu na casa. E eles continuaram. E vizinho é uma escrivã de polícia, certo, que é evangélica. Tá? E poderia ser católica, ter a mesma atitude. Poderia ter ou não. E o que acontece? Ela liga, quando eles estão reunidos, ela liga para a polícia. E a polícia vai. E aí queria o meu apoio, porque diz que estava tendo intolerância religiosa. Está tendo? Está tendo. Mas como que você vai brigar com alguém se eu não estou
legal. Nem o imóvel é deles, a mulher do imóvel morreu, eles continuaram no imóvel, né? Então, eles precisam, inclusive, desse suporte para poder prosseguir. Eu tenho comigo, e eu devo fazer isso ainda esse ano, que é pedir uma reunião com a Simone, comandante da Guarda Municipal, com o comandante da Polícia Militar, e com o Dr. Vasconcelos. Para a gente chegar num consenso, é o seguinte: primeiro, se chama a polícia na igreja católica ou na igreja evangélica, eles nem vão. Ah, não, tá tudo normal. Se é num terreiro, eles chegam com toda aquela truculência. Não precisa disso. Outro dia, o terreiro da mãe Lurdinha, eles estavam lá em trabalho, tinha uma criança chorando, ligaram para a polícia que estavam com maus tratos lá com a criança. E não tinha nada a ver. Aí chega aquele monte de viatura fazendo aquele monte de barulho, com uma agressividade totalmente desnecessária. E existem regras no templo enquanto eles estão fazendo o trabalho. Você não entra lá dentro de sapato. Né? Tem várias regras. O que custa seguir essas regras? Deixa o povo, porque eu sou católico, você é católico, alguém é evangélico. E daí? Porque, na verdade, o que eu estou entendendo é o seguinte: existe sim a intolerância religiosa, Muita. Mas as pessoas que dirigem os seus templos também têm que estar documentada, organizada. Mas não justifica Não a intolerância. justifica. Não, são coisas totalmente separadas. Não podemos falar assim, olha, eles são agredidos porque eles não estão... Não. Tá? Então tem que ficar claro que é da pessoa. Se não me engano, foi em Barretos, foi até filmado. Um pessoal entrou num templo lá e tinha câmera lá e quebraram tudo. Entraram num terreiro lá e quebraram tudo. Pra quê? Por quê? Desnecessário. Pra quê? Não dá pra eu estar na igreja, no meu templo, falando de Deus e sair dali agredindo, destruindo as coisas alheias, o que não é meu. Doutor, e a gente teria assunto, né, por muitas horas. A gente está chegando no final de Prosa com Silvio Coelho. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, como que elas podem estar participando mais, colaborando, no caso. Primeiro, Silvia, eu queria agradecer, e você vai entender o porquê que eu vou falar isso. Todo ano eu sou convidado na Semana da Consciência Negra para ir em alguma mídia para falar sobre a Semana da Consciência Negra, um debate sobre racismo. E pela primeira vez eu sou convidado fora de toda essa época para falar sobre o tema. Isso é muito importante, a gente tem que falar sobre isso todo dia. Se amanhã me convidarem para ir na Iguatemi, eu vou. Se convidarem para ir num outro podcast, eu vou, porque a gente pode convidar, a gente precisa falar sobre isso. E você fez isso, então eu agradeço imensamente. Você foi diferente nesse aspecto. Convido todo mundo, a gente tem uma página no Facebook, chama Conselho Municipal de Igualdade de Bebedouro. Lá tem os nossos contatos. Se quiserem entrar em mais contatos com a gente e não encontrarem como, basta ir até o OAB, que lá eles vão passar os nossos contatos, vão direcionar para nós, tá? E aqueles que se interessam, e não precisa ser pessoa preta, nós temos pessoas atuantes no nosso conselho branca. Aqueles que solidarizam com a gente e que acham que pode caminhar junto com a gente, estão convidados a conhecer, a fazer esse trabalho, a ir tomar um café lá no meu escritório e falar um pouco sobre isso. A gente está sempre aberto. Vamos receber todo mundo de braços abertos, assim como nós queremos ser abraçados por todo mundo. E o que é mais importante, eu espero que um dia
eu não tenho que ficar sendo chamado de tempos em tempos para falar sobre racismo. Que isso esteja entranhado na cabeça de todos e que todos tenham esse entendimento. Porque tá tudo muito explícito aí. Uma hora a gente tem que parar, tem que ouvir e tem que entender. Não vai levar muito tempo. É muito fácil. Então, novamente, eu agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Fiz de tudo para estar aqui. Tá? Eu fui fazer um exame médico agora e saí correndo para estar aqui, porque Muito eu fazia obrigada. questão de estar com você. Muito obrigado Muito mesmo. obrigada. Bom, terminamos mais um encontro muito importante e o tema também muito importante. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, fizessem as suas inscrições, porque cada pessoa que procuramos trazer aqui, a gente vai acrescentando. O assunto é velho, mas as abordagens são novas, são diferentes. Então, está na hora de amadurecermos, pararmos um pouquinho, né, com tantas futilidades e começar a se preocupar um pouco mais com o nosso próximo. Até mais.